O Conselho Nacional de Política Energética deve decidir hoje se o governo vai ou não adotar o horário de verão ainda neste ano. O repórter Pedro Nascimento tem essas informações para o Ministério de Minas e Energia. Pedro, a medida é necessária por causa da seca que atinge o país, né? E afetou o nível dos reservatórios. Exatamente, Kátia. Essa é a questão que vai ser imprescindível para a adoção do horário de verão aqui no Brasil, mas claro, tudo isso está na mesa do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que hoje discute com os técnicos do Ministério se essa economia de fato vai valer a pena e se ela poderá ser implementada neste ano de 2024. Esse assunto ele já foi discutido inclusive com o presidente Lula, que na prática precisaria apenas de uma canetada ali do chefe do executivo para que o horário de verão voltasse a ser implementado no Brasil. Mas o que o presidente Lula disse para o ministro Alexandre Silveira à época em que eles se reuniram é que essa volta do horário de verão deveria ser embasada em estudos, e esses estudos deveriam apontar de fato uma economia que faça diferença na vida da população e também para a situação energética no país. Porque, como já pontuado pelo ministro Alexandre Silveira, se for uma diferença de 0,5%, uma diferença pequena em relação à economia, outras coisas também têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, a questão da população, né? Esse assunto da volta do horário de verão divide muitas pessoas. Há pessoas que são afetadas diretamente por essa mudança no horário, né? Se adianta em 1 hora o horário do nosso relógio. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se for uma economia pequena, isso vai ser levado em banho-maria, pode ser que seja implementado a partir de 2025. Mas se de fato essa seca que a gente teve nesse ano tiver afetado de fato os reservatórios das usinas hidrelétricas, não há outro caso a não ser a adoção do horário de verão, que, segundo o presidente, será adotado se for imprescindível. Então, hoje a gente tem essa reunião. Claro, não dá pra gente antecipar o que vai ser feito, mas já há estudos que apontam essa necessidade. Por exemplo, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, já entregou ao ministro de Minas e Energia um relatório que aponta que é prudente que o governo adote o horário de verão a partir deste ano. E claro, tem uma data também já definida, né? O governo já estipulou que, se adotar o horário de verão, essa volta deverá ser implementada até o dia 30 de novembro, para que ela faça sentido naquele período mais crítico do ano de seca e também dos reservatórios das usinas hidrelétricas, que é até o dia 15 de dezembro. Então a gente já tem essas datas mais ou menos definidas. O que falta é essa definição do Ministério de Minas e Energia. Lembrando que o horário de verão, ele começou aqui no Brasil em 1931, instituído ainda pelo presidente Vargas. Ele continuou ali sendo adotado nos anos, mas não de forma contínua, só que nos últimos anos ele acabou sendo revogado. Isso foi em 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando pouca efetividade na economia energética. Agora, o que a gente vai saber é se os estudos estão apontando se de fato essa economia será importante ou não para o Brasil e para a economia brasileira.